Pais atuantes nas atividades estudantis dos filhos. Até que ponto eles devem participar e interferir na vivência escolar? Seja nos deveres de casa ou nos conflitos com colegas ou até com professores, onde começa e termina essa parceria entre os pais e a escola? Esse é o assunto do nosso programa de hoje. E para conversar com a gente convidou a Bruna Natália, que é mãe de 2 crianças e também é uma educadora comunitária. Sim. E a Denise Peterson, que é orientadora educacional. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço. Eu começo com você, Bruna. Você tem 2 filhos em escola pública e é muito ativa já há algum tempo, né, nas atividades escolares. Queria que você contasse essa história para a gente. Como é que começou, uma iniciativa sua da escola? Na realidade, quando a gente pensa que, assim, filho, a gente quer participar de tudo, né? Eu sempre fui uma mãe que sempre gostei de participar de tudo. E a escola que meus filhos estudavam, que infelizmente não estudam hoje, sempre foi muito aberta para os pais, para os alunos, para a família num todo. E isso me deu mais vontade ainda e me fez entender o quanto é importante. Porque a escola me abrindo as portas e eu querendo, ficou uma junção muito boa. Meus filhos puderam me ter o tempo inteiro perto, me ter sempre na escola. E mesmo que eles não estudem lá hoje, eu estou ainda nessa escola, que é a Hermenegildo de Barros, né? Eu ainda assim estou lá, eles estão em outra escola, mas me ensinou que, independente da escola, eu tenho que fazer o meu papel. E você consegue conciliar esse trabalho nessa escola e a participação na outra escola? Consigo, porque mesmo que a escola não fosse aberta, eu iria procurar. Eu sinto algumas diferenças, né? Para mim é bem diferente, porque eu estou acostumada com a Hermenegildo e, assim, eles estão em escolas distintas. A menina está em uma escola que eu já conheço, meu filho estudou lá um bom tempo também, mas são situações diferentes, né? Eu acho que, assim, eu também acabei me acostumando que a escola ela tem que ser totalmente aberta e nem todas as escolas são assim. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, Denise, você, além de ser orientadora educacional, também tem 2 filhos? Um filho? Um filho de 11 anos. E o quanto que ser orientadora educacional auxilia você nessa tarefa de ser mãe presente? Como é que você faz na sua atuação como mãe, antes de ser profissional? Eu acho que me auxilia, assim, porque eu tenho uma experiência, assim, que me mostra, assim, que é importante você acompanhar o filho, né? Acompanhar ao mesmo tempo dando autonomia. Uma coisa é você acompanhar, outra coisa é você fazer pela criança, né? Então, eu acompanho meu filho, assim, participando, vendo quais são as dificuldades dele. Ele faz o dever sozinho, aí me espera para tirar as dúvidas dele ou para orientar num trabalho que ele não está sabendo fazer sozinho ou para ajudar numa pesquisa. Enfim, eu acompanho muito e o pai acompanha também, né? Eu acho importante também a participação do pai nesse processo, né? Então, a gente divide muito esse trabalho. Isso realmente é um ponto super importante, né? Porque tende -se a excluir um pouco essa participação paterna, né? E acaba, além de não se trazer essa participação, fica sobrecarregado para a mãe atuar com isso tudo. Agora, eu faço algumas perguntas na abertura do programa. Uma delas tem muito a ver com isso que você está trazendo, é que até que ponto, gente, se participa efetivamente? Porque até que ponto se auxiliar no dever de casa acaba sendo fazer o dever de casa junto? Como é que vocês medem aí esse ponto de equilíbrio? É aonde, Bruna? É assim, lá em casa, por exemplo, são os 2, né? O Daniel está no 6º ano, a Tuane está no 2º. Então, quando eu chego do trabalho, eu tenho toda uma vida. Eu tenho casa para arrumar, eu tenho comida para fazer, filho para cuidar. E aí é a hora de dividir, né? Eu sempre grito da cozinha. Eu estou cozinhando, pede para o seu pai te explicando o trabalho. Só que eles estão tão acostumados comigo, presente, que a minha filha, inclusive, fala: meu pai não, mãe, eu quero você. E aí eu tento botar na cabeça dela que os 2 têm que fazer o mesmo papel. Ele faz com ela e ela espera até que eu possa ver antes de guardar o caderno. O meu outro filho, ele já está mais... E assim, ele faz o trabalho e guarda o caderno. E aí eu tenho que chamar. Daniel, eu quero o caderno, eu quero ver o trabalho. Né? Tá com dúvida? Não, mãe, não tenho não. Ele nunca tem dúvidas. Né? Ele já acha que ele sabe tudo sozinho. E aí é hora de eu mostrar para ele que não, que eu tenho que estar ali junto. É tentador fazer o dever para o filho, às vezes, para facilitar um momento de cansaço, né? Tem muitos pais que acabam cedendo a isso. Como é que se mede aí esse limite?
Eu acho que o primeiro movimento da família tem que ser deixar o aluno fazer sozinho, né? Assim, eu faço, como mãe, um horário de estudo para o meu filho, de acordo com a rotina dele. Então, naquele horário, ele sabe que, independente de eu estar em casa ou não, ele sabe que ele tem que parar e fazer o dever. O meu está no 7º ano. Ele sabe que ele tem que parar, olhar o horário dele, e eu fiz um horário, preguei lá no quarto dele, então ele sabe qual o horário dele de fazer o dever e que ele vai ter que fazer o dever do dia, que é para não acumular. E se tiver que estudar também. Aí ele faz o dever, se eu estiver em casa, normalmente ele tem o hábito de vir me mostrar, porque tem a questão do orgulho também da criança, de fazer e querer mostrar para os pais, que os pais participem, né? Então ele vem me mostrar o dever, aí eu vejo, tá bom, não tá, pode melhorar aqui, às vezes ele tira as dúvidas quando ele tem dúvida, mas assim, eu deixo, o primeiro movimento é deixar ele fazer sozinho. Caso eu precise entrar, caso ele precise de uma ajuda, normalmente ele solicita às vezes assim, eu vou estudar, depois você me toma, depois você faz algumas perguntas para mim, eu sinto que ele gosta que a gente participe. Mas cada vez mais eu estou dando autonomia para ele, ele faz e depois eu verifico e tiro as dúvidas. Em que idade para-se de se ter esse controle, Denise? Olha, eu acho que isso é gradativo, né? Eu já participei muito mais, né? Tendo realmente que parar, sentar, fazer o dever lá atrás, na alfabetização, ajudei. Eu acho que é de acordo com o seu filho. Eu acho que, como tudo, você tem que perceber como é que seu filho funciona, né? Tem aquele filho que vai precisar de mais ajuda e tem aquele filho que não vai precisar de ajuda nenhuma, que ele vai sentar e vai fazer o dever e nem vai te perguntar nada. Dar autonomia não é deixar de participar. Eu acho que é importante que a família participe, valorize o que o aluno faz, valorize a construção do filho em relação à aprendizagem. O interesse, né, pelo que ele está fazendo. O meu filho, por exemplo, o ponto alfa dele é quando eu elogio a letra, quando eu digo que o caderno está bem cuidado. E automaticamente eu passo pela porta de casa, a primeira coisa que ele me pergunta, mãe, como é que foi seu dia de trabalho? Então, assim, é uma troca. Né? Vai sentir que você está dando atenção eu também, automaticamente, né? Eu pergunto para ele, ei, filho, foi tudo bem na escola? Teve algum problema? Quer conversar alguma coisa aí? Vem aquela avalanche de coisas. Onde é que entra a escola aí nessa abertura de portas para os pais? Em que a Bruna citou que buscou e busca muito isso. Agora, sempre. Qual é o papel da escola nesse sentido de trazer responsabilidade? No que a escola faz diferença aí? Agora eu vou falar como orientadora, né? Eu acho que assim, a escola ela tem que fazer uma parceria com as famílias. Uma parceria no sentido de acompanhar um aluno e acompanhar na sua individualidade, né? A gente forma pessoas, uma escola forma pessoas. Então, não é só a questão de conteúdo, a questão de nota, é você observar o aluno como um todo. Muitas vezes o aluno está na escola triste ou o aluno está agressivo. É importante que você chame essa família, converse com essa família, faça uma parceria com o objetivo de ajudar esse aluno, essa pessoa, a vencer essa dificuldade. Então, eu acho que a parceria é fundamental para auxiliar os pais, né? Para os pais também se sentirem seguros em relação à escola e também desenvolver, assim, eu acho, uma relação de confiança família-escola é fundamental para que o aluno também se sinta seguro. É a grande diferença, né? Ela me falou uma coisa ali que me chamou a atenção. Na escola, assim, particular, ela me disse que é orientadora, né? Eles têm esse aval, diferente da gente ter uma orientadora. Na escola pública, a diretora tem que entrar com essa função. Porque se ela não entrar, além dela ser a diretora da escola e ter que fazer um todo, ela tem que ser essa orientadora. Normalmente, na escola Hermenegildo, que é que eu trabalho, ela faz esse papel. Então, quando ela falou, ela me chamou a atenção. Como é diferente. A escola particular, ela tem, né, para um lugar, uma pessoa distinta para isso, e na escola pública é uma única pessoa que tem que fazer todos os papéis. Já torna um desafio um pouco maior, outro né? desafio. E aí, uma mãe e um pai interessado, quando vê isso, porque, na realidade, a escola pública, ela tem 2 diretores, então eles se desdobram para manter aquela escola. O interesse é maior, né? Você te faz ter mais garra, mais vontade de participar. É interessante você estar trazendo isso, Bruno, porque a gente foi conhecer uma escola, assim, e não indiferente a todos os desafios que a gente vê nas escolas públicas brasileiras, né? A gente sabe que são muitos, mas é possível fazer um trabalho assim com a motivação da equipe, me parece, né? Então, claro. A gente foi conhecer uma escola que a gente achou um bom exemplo disso. Então, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e, na volta, você vai conhecer a Escola Municipal Minas Gerais, que fica na Urca, no Rio de Janeiro. Lá, os pais têm as portas abertas e são convidados para uma parceria muito construtiva.
Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre a participação dos pais na vida escolar dos filhos. Agora você vai ver como a Simone e o Alberto, pais de alunos da Escola Municipal Minas Gerais, no Rio de Janeiro, se organizam para serem presentes na vida escolar de 6 filhos. Como é que vocês administram a educação deles? Bom, como a gente tem, né, uma quantidade, nós temos 6 filhos, né? Na verdade, a gente vê de acordo com o horário quem estaria disponível, até em questão de reunião, muitas vezes. Já aconteceu da gente ter no mesmo dia reunião de 2, então a gente se divide, ela vai a uma, eu vou a outra. Mas vocês são muito participativos na escola? Com certeza, né? Porque a gente acredita que a participação, quer dizer, a parceria, né? A gente tem uma obrigação que a escola, a gente não joga para cima da escola, a educação deles em casa. E com relação à escola, o que eles solicitam da gente, a gente está sempre ali. O município ele tem um sistema de reuniões que é aos sábados. É tudo junto. Então, o que a gente fazia era se dividir, ó. Fala com a professora, vou passar aqui, me passa o boletim, tem alguma coisa para falar de fulano Beltrano, porque eu tenho que ir para outra reunião. Então, ao longo dos anos, ela já sabe, vou te passar isso, não, André está liberado, o cara está liberado, não, quero te falar alguma coisa sobre fulano, porque já sabe que a gente roda a escola toda, porque a gente se divide, né? Ele vai para 2 reuniões, eu vou para 2 reuniões. Eu acho que não só a nossa parte de estar ajudando a eles orientando, né? O que eu faço? Hoje tem dever de casa? Tem. Então, o tempo livre vai ser menor. Senta, sempre primeira tarefa e depois o tempo livre. Diretora, como é que é a relação dos pais com a escola? Bom, aqui no Minas Gerais, a gente tem um relacionamento muito bom. Os pais presentes, eles cobram da escola uma melhor qualidade de ensino. E a gente tem, assim, um grupo muito bom de pais que realmente atuam junto com a escola. É um triângulo, né? Aluno, família e escola. E se esse triângulo estiver fechadinho, vai funcionar bem. Paralelo a isso, a gente tem também reuniões, caso sejam necessários, se o pai tiver alguma dúvida, ele pode pedir à escola uma reunião para saber mais detalhes sobre o seu filho. Nós também podemos convocar o pai. De repente, a direção da escola acha que está tudo certo, que está tudo funcionando muito bem, mas os pais estão com outro olhar e eles nos avisam, olha, não é bem assim, está acontecendo isso, e a gente pode corrigir. Tá? Não, a gente não tem o pai como inimigo, a gente tem o pai como aliado, como um agregado na educação dos nossos alunos. E a opção deles estudarem em colégio público? Bom, novamente, né, a gente com 6 filhos, né? E a gente tinha que buscar uma situação que coubesse dentro do nosso orçamento, né? E aí vimos um movimento de melhoria do ensino público. Claro que a gente sabia que ia ter que dar um suporte para eles, para aquilo que prestação de concurso e coisas assim, eles teriam que ter um extra, né? Que a mais que vai ter? Os professores insinuam o que eles querem e a gente dá o aval. Ok, dá para ser, não dá para ser. Vocês em casa vão ter a retaguarda de ajudar a fazer esse complemento, de um a mais, porque o bolo são as apostilas do que o município dá, né? E os livros extras são o Glaci. Então, vocês vão ter condições de ir em casa, né, ajudar a reforçar esse dever de casa, né, reforçar a parte de pesquisa, né? E esse nosso movimento acaba que a gente é forçado a ter uma comunicação e relação pessoal com os professores. Inclusive, essa professora Rita, a Karen agora está no 2º, ano passado estava no 1º. A própria professora formou um grupo de WhatsApp onde ela repassa todas as orientações. Eles têm a agenda onde a gente conversa através de agenda por bilhete
e o WhatsApp. Então aqui ela mandou pra gente todo o material que eles iam receber na escola, pra gente saber o que comprar, né? Isso com todos os pais? Com todos os pais. Vocês precisam estar cobrando deles exercício de casa ou mais afinco para estudar? Sempre um pouco, né? Não é dizer que a gente não cobra. A gente, se deixar por eles, vai passar, né, desapercebido. Então, a gente pergunta se tem, eles de modo geral colocam o que tem ou o que não tem. E eles, assim, a gente cobra um pouquinho, ó, já fez, já concluiu. Que às vezes no meio do caminho também eles se perdem, né? Mas de modo geral eles cumprem as tarefas deles. E como é que vocês se organizam? Com tanta gente em casa, a rotina deles na escola? Olha, realmente tem muitos compromissos, são muita gente. Então a gente tem uma agenda mensal que fica no lugar mais estratégico da casa, né? Que qual o lugar mais estratégico de uma casa? A cozinha. Ah, sim. Maravilha. Me mostra então, deixa eu ver. Deixa eu mostrar. Olha, aqui é a agenda, né? Todo mês. No azulejo. No azulejo, né? A gente usa as canetas de quadro branco aqui. Quando é a próxima reunião na escola, você lembra? Próxima amanhã. Amanhã, eu não anotei. Dia 20, você não anotou aí? Não anotei. Dia 23 aí. Então anota. Você estava falando também que aqui a cozinha é um ambiente que você ensinava, né? Ensina. Isso, então aqui no dia a dia, né? Aqui, quando a Karen, aqui é a menor, né? Tá fazendo os deveres de casa aqui e eu tô cozinhando, então a gente usa aqui. Tem um alfabeto ali, né? Aqui, o mais velho, o João escreveu. Estou ensinando ela como se lia o alfabeto. Então, parte da alfabetização da Karen foi aqui, nesses azulejos com essas canetas, né? Eu diria assim que o que eu poderia esperar do município, eles sempre me surpreendem até com mais. Né? Claro que eu não posso comparar com uma escola particular de alto nível e tal, mas eu tenho tido um bom retorno. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre a participação dos pais na vida escolar dos filhos. Comigo no estúdio estão a Bruna Natália, que é educadora comunitária e mãe participativa na escola dos filhos, e Denise Santos Peterson, psicopedagoga e orientadora educacional. Gente, a gente assistiu uma matéria, pais com 6 filhos, assim, um número, né, que é um desafio, né? E uma questão que eu acho que ficou faltando a gente trazer é a questão das relações na escola. Ali, no caso, eles buscam estar presentes e tem uma relação direta com a professora, né? Sim. Qual a importância desse contato direto com o professor, entre pais e professores? Eu acho que faz toda a diferença, concordo plenamente com isso. Assim. Eu gosto, né? Não posso ter com todos, porque os professores, nem todos eles são abertos. Né? Ele precisa estar numa escola onde a gestão consiga enfiar isso na cabeça dele. E antes eu tinha mais relação, a minha relação era mais aberta com os professores do meu filho, por exemplo. Agora ele tem 8 professores. E eu conheço um só, né? Até porque está no início, mas eu já estive na escola umas 5 vezes para conhecer cada um deles. Só não consigo conversar, porque assim, quando é o 6º ano, uma das professoras dele até me disse que entende que assim, 6º ano, mãe não está presente na escola. Só que o meu filho tem mãe presente na escola. Então, assim, pelo menos uma vez na semana eu vou na escola dele de manhã porque eu quero conhecer o professor. Eu não sei quem são os professores do meu filho. É isso mesmo, Denise. A partir de determinado momento, o pai não entra mais nessa relação. Acho que a gente volta àquela pergunta até do primeiro bloco, né? Não, eu acho importante, até o ensino médio, os pais acompanharem. Acompanharem como? É claro que isso é de forma gradativa, assim como você, quando o seu filho é pequeno, você tem que acompanhar o tempo todo e depois, gradativamente, ele vai tendo autonomia. Na vida escolar é a mesma coisa, gradativamente ele vai tendo autonomia, mas eu acho importante as reuniões de pais, eu acho importante essa troca entre os pais e os professores, sempre com um objetivo maior, que é ajudar o aluno. Né? Eu acho que o mesmo objetivo que os pais têm, que é que o seu filho se desenvolva e seja feliz, eu acho que tem que ser também o objetivo da escola. Você vê isso na visão dos pais. E para o professor, como é que isso funciona? Porque, como eu disse para ela agora há pouco, eu sou super mega interessada, eu estou ali. E eu vejo que tem professores que acham que, por exemplo, chegou no 6º ano,
a mãe não tem que estar lá todo dia. Eu não posso, eu gostaria de estar todo dia, mas pelo menos 2 vezes na semana eu vou à escola dos meus filhos. Da minha filha, que é a menor, eu vou todos os dias. Na do meu filho, eu estou indo 2 vezes na semana, até para dar autonomia a ele, né? Para ele começar a se soltar, né? Para ele poder ter espontaneidade de falar com o professor sem que eu esteja ali. A gente vai deixando um pouquinho solto para poder a criança ter autonomia, mas não deixa de mão, né? E quando eu cheguei, eu me assustei quando a professora falou para mim, eu achei que 6º ano a mãe já não fazia esse papel. Não, faz. E quando há um problema com o professor? Até que ponto o pai tem que interferir fortemente, se fazer presente, se colocar com força? E também tem, às vezes, que o aluno implica com o professor ou não gosta de muita firmeza por parte do professor. Como é que o pai e a mãe podem avaliar isso? Eu acho que quando tem agir? Um problema, o melhor caminho é a comunicação e o diálogo, né? Eu acho que esse pai tem que procurar a escola, as pessoas responsáveis da escola, enfim, colocar suas questões e as dificuldades do seu filho, e alguém na escola tem que fazer essa intervenção. No caso da escola pública, eu acredito que seja a diretora, né? Sim, No caso da escola particular, quando tem a figura do orientador educacional, esse orientador ou a coordenação, eles fazem essa ponte, essa comunicação. Eu acho que tem que haver um diálogo, eu acho que os 2 lados vão ter que ser escutados, tanto o aluno quanto o professor, né? E vai ter que ter um mediador aí. Eu acho importante a figura do mediador na escola, ou na escola pública ou na escola particular. Tem que ter o mediador porque você está lidando com as relações. E as relações humanas, elas às vezes são complexas. Precisa de alguém que faça essa ponte, que consiga intermediar essa relação. Eu acho importante. Agora, uma outra coisa que eu achei interessante que foi trazida na matéria é essa questão da conectividade, né? A internet muda tudo, né? Você tem ali já a rede social, tem a troca de mensagens, está facilitado, né? Aí o Menejuro tem Face, tem blog, e aí as mães mesmo criam grupos de zap, porque assim, coitada, eu fico com pena, a diretora ela não consegue comportar tudo isso, fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é super legal, porque a notícia chega muito rápido, tudo vai muito rápido. Às vezes uma coisa que você teria que estar indo lá na escola, você consegue resolver por ali, né? Tipo? Por exemplo, se tem uma reunião que por acaso aquele aluno não foi à escola aquele dia, a diretora vai publicar no Face que tem a reunião e o horário da reunião. A mãe não precisa estar indo, ela vai saber que tem a reunião, então ela não fica desavisada, ela nunca está perdida. Tá ligada ali, né? E casos Sempre. de bullying, gente, como é que acontece? Porque a gente sabe que acontece muito ainda nas escolas, por mais que se trabalhe em cima disso, e muitas vezes fica difícil de identificar. Como é que fica, Denise, o pai e a mãe na atuação com relação à escola, com relação a outras crianças também, já ali atuando nas relações interpessoais de uma criança, de um pré-adolescente? Eu acho que na medida que os pais percebam, se a escola não percebeu ainda, os pais têm que trazer para a escola para que, mais uma vez, a escola faça uma intervenção, né? Porque, no caso do bullying, tanto aquele que pratica quanto aquele que sofre, as 2 pessoas estão precisando ser cuidadas e tratadas, né? Então, eu acho que, mais uma vez, a escola tem que tem que intermediar essas relações. Sempre. Agora, eles trouxeram uma solução muito criativa, né? Que é a coisa da agenda na cozinha, a cozinha seu Muito espaço. bom. Já fez alguma coisa desse tipo, Bruna? Tudo acontece na minha cozinha, como ela falou, acha que em todas as casas é assim. Tudo acontece na minha cozinha, porque é um momento que eu estou cozinhando e tentando ajudá-los. E aí ela vai, normalmente não no azulejo, eu gostei, eu vou ter que usar essa ideia. Ela leva o caderno, eu peço para ela segurar, eu vou lendo e mexendo na panela, eu vou lendo e vou falando com eles ao mesmo tempo. Porque depois que você chega em casa, você não tem um tempo para parar. Ele tem aquele tempo, ele sabe que aquele horário é o horário dele estudar porque você está em casa. Mas você não consegue parar, então você faz os 2 ao mesmo tempo. Aí você trouxe uma questão que eu achei interessante também. Nós trouxemos 2 convidadas que têm a possibilidade de estar presente até pelas suas atividades profissionais, né? E ali, eles se dividem, enfim. Mas hoje a gente tem uma realidade de famílias muito diversas, né? Sim. Pais e mães solteiros, pessoas que trabalham 12 horas por dia, que com certeza assistem o programa e falam, assim é bem mais fácil, né? Como é que faz uma pessoa que tem realmente muita atividade durante a semana e não consegue? Porque também carrega muita culpa dessa ausência de alguma forma, né? Mas como é que a gente pode equilibrar um pouquinho isso aí? Em algum momento, se tem algum tempo, nem que seja 10 minutos, né? Porque o importante não é você passar o dia inteiro ou passar muitas horas. O importante é você mostrar que pelo menos 10 minutos do seu dia foi dedicado para aquela criança. Não só na vida escolar, para a vida dele num todo, né? Eu entendo que tem pais que trabalham muito. Isso é uma prioridade em algum momento, né?
Bem, eu penso, para mim, a minha prioridade é meus filhos. Eu vou dar um jeito e nem que seja 10 minutos eu vou ter que ter. É minha prioridade. Eu entendo que a maioria dos pais pensem assim também. Sim, exatamente. Isso é importante, né, Denise? A maioria dos pais tenta pensa da melhor assim, maneira e fazer que realmente o melhor. não tem essa possibilidade. Porque eu acho que a família tem que ser prioridade e os filhos têm que ser prioridade. Então, até eu entendo, as pessoas hoje precisam trabalhar muito, tem, como você falou, a mãe que mantém uma família sozinha, o pai, muitas vezes, que ele é sozinho e mantém os filhos e precisa lidar com a situação. Então, a gente tem, hoje em dia, uma gama muito diversa de famílias, né? Mas eu acho que a família tem que encontrar um caminho, como essa família que apareceu encontrou, para lidar com as situações. 6 filhos. E a participação pode ser através do telefone. No momento que você está em casa, você buscar um tempo para parar e dialogar com o seu filho. Às vezes, na hora de dormir, aqueles 10, 15 minutinhos antes da criança dormir, você dialogar com ela. E a rede social traz isso também, né? Tá no trabalho, mas está ali ligado. Ela citou o telefone. Né? O telefone é um outro meio. Eu faço muitas coisas por telefone. Muito bom. Fica a dica aí, então, para quem está assistindo. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Acho que a gente traz uma mensagem realmente de ideias também criativas e que estão muito aí presentes, né, no cotidiano das crianças e dos pais. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Eu que agradeço por ter me convidado mais uma vez. Eu também agradeço. É sempre bom. Obrigada. E assim a gente acaba trocando e conhecendo, né? Porque a ideia é essa. Eu acabei de aprender a história do azulejo. Acho que todo mundo vai levar, né? Vai virar moda. Muito obrigada, gente. Obrigada. E você participa da vida escolar dos seus filhos? Então conta pra gente como é que é. Acessa lá a nossa página, manda um e-mail para cá contando a sua história. E obrigada por acompanhar a nossa conversa aqui pelo Canal Saúde, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Não vai faltar a nossa próxima Conversa em Família. Tchau!